Olá, arquivistas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Acervo do Pesadelo. Eu sou o Iago e hoje nós vamos explorar o lado mais obscuro de um fórum muito conhecido aqui na internet chamado Reddit. Então, hoje nós vamos pegar 3 histórias do lado chamado No Sleep do Reddit. Quem já conhece sabe um pouquinho como funciona. É um local ali onde as pessoas relatam histórias mais obscuras que você não vai dormir depois de ler ou de ouvir essas histórias. Eu separei 3 delas que eu vou estar contando para vocês aqui hoje, e as 3 histórias, o link delas está logo abaixo aqui para você poder acessar e ler outros relatos que o pessoal coloca lá no fórum. Então, bora para o nosso primeiro relato. Nosso primeiro relato se chama: Eu sonhei que alguém estava sentado na beirada da minha cama e quando eu acordei, essa pessoa ainda estava lá. Bora ver o que aconteceu. Eu tive o mesmo sonho 4 vezes já. É sempre a mesma coisa. Eu estou deitado do meu lado esquerdo, de frente para a parede. O quarto está escuro, exceto pelo fino brilho do despertador na mesa de cabeceira. 3h17 da manhã, todas as vezes. Eu ouço a tábua do piso logo ao lado de fora da porta do meu quarto ranger uma vez, do jeito que só faz quando alguém coloca todo o seu peso sobre ela. Então a porta se abre sem um som. Não consigo virar a cabeça. Apenas sinto o colchão afundar perto dos meus pés, quando alguém se senta na beirada da cama. No começo, eles não falam, apenas ficam lá sentados. Depois de alguns segundos, uma mão se acomoda no meu ombro direito. Leve no começo, depois mais pesada, mais fria. Não está gelada como um cadáver. É mais como alguém que ficou do lado de fora na chuva. Então uma voz suave e perto do meu ouvido diz o meu nome. Não é o nome que qualquer um me chama. É o nome completo do meu certificado de nascimento. Aquele que não ouço em voz alta desde que eu era criança. Depois disso, o sonho sempre termina da mesma maneira. A mão aperta e eu acordo assustado com o coração acelerado, olhando para o lado vazio da cama. Nas 3 primeiras vezes, eu disse a mim mesmo que era estresse. Eu estava dormindo mal desde o divórcio. A casa ainda parecia grande demais. Deixei a luz do corredor acesa depois do segundo sonho. Depois do terceiro, comecei a trancar a porta do quarto por dentro. Na noite passada, foi a 4ª vez. Eu estava deitado, do lado esquerdo novamente. 3h17 no relógio. A tábua do piso rangeu. A porta se abriu. O colchão afundou. A mão fria se acomodou no meu ombro. Eu esperei pela voz. Ela disse o meu nome. E então, disse algo que nunca tinha acontecido antes. Você está acordado desta vez. Eu senti a mão se levantar do meu ombro. O colchão se mexeu quando o peso se levantou. Eu ouvi os pés descalços no assoalho. 2 passos suaves em direção à porta. A porta se fechou com um clique silencioso. Eu fiquei deitado por quase 1 minuto, antes de conseguir me mover. Quando finalmente me virei, o quarto estava vazio. A porta estava fechada. A luz do corredor que eu deixei acesa estava apagada. Eu me levantei e liguei todas as luzes da casa. Nada estava fora do lugar. Nenhum pé sujo, nenhuma janela aberta. A fechadura da porta da frente ainda estava fechada. Eu verifiquei a câmera de segurança na varanda. Mostrava a entrada vazia e as mariposas de sempre ao redor da luz da varanda. O horário estava certo. Ninguém se aproximou da casa. Eu voltei para o quarto e me sentei na beirada da cama onde o peso tinha sentado. O lençol daquele lado ainda estava quente. Foi quando eu notei o relógio. Ele ainda mostrava 3h17.
Eu fiquei olhando para ele por um tempo que pareceu longo. Os 2 pontos entre os números nunca piscou. O tempo nunca mudou. Eu peguei e o display finalmente pulou para 3h41. Como se tivesse prendendo a respiração. Eu não dormi mais. Fiz café e me sentei à mesa da cozinha até o sol nascer. Por volta das 6, eu caminhei ao redor da casa, só para me sentir fazendo algo. Debaixo da janela do quarto, a terra macia do canteiro de flores, havia 2 marcas de pé descalço, de tamanho adulto, dedos apontados para o vidro, como se alguém tivesse estado ali por um tempo olhando para dentro. Eles não estavam lá no dia anterior. Eu sei porque eu cuidei exatamente daquele lugar no domingo à tarde. Eu tirei uma foto. Depois taquei no ralo, porque não queria ficar olhando para elas. Tranquei todas as portas e janelas. A luz do corredor estava acesa. A porta do quarto está trancada. O relógio está de bruços na gaveta, para eu não ter que olhar novamente os números. Eu continuo dizendo a mim mesmo que foi apenas um sonho, que pareceu real porque eu estava meio acordado, que as pegadas são de uma criança vizinha passando pelo quintal, que o lençol estava quente porque eu estava deitado daquele lado mais cedo. Mas eu ainda posso sentir a forma exata daquela mão no meu ombro. E eu sei que se eu dormir essa noite, a tábua do piso vai ranger às 3h17. A porta vai se abrir e o colchão vai afundar de novo. Só que desta vez eu não vou estar sonhando. E aí, galera, o que vocês acharam dessa história aqui? A primeira da nossa história, do nosso vídeo. Bem pesada, né? Isso aqui de você ter sonhos lúcidos ou de criaturas que te visitam à noite, né? Em paralisia do sono, demônios do sono, sonhos acordados, é sempre algo bem bizarro, né? Eu vou deixar na sequência os links, tá? Então vai estar 1, 2, 3. Aí o link 1 é do relato 1, link 2 do relato 2, link 3 do relato 3, para vocês poderem ter acesso. Então, sem delongas, bora para o nosso segundo relato. Meu prédio mandou a gente não usar os olhos mágicos depois das 9 horas da noite. O e-mail chegou naquela manhã, o que significava que eu li enquanto eu estava em pé na cozinha, esperando que minha cafeteira parasse de parecer que estava engasgada. A linha do assunto era: aviso importante aos residentes. Isso geralmente significava que o elevador estava quebrado, ou que alguém havia deixado os ossos de frango na pia da lavanderia, ou que o proprietário havia descoberto uma nova maneira de nos culpar pelo mofo. Pessoal, esses relatos eles estão traduzidos, tá? Então por isso que às vezes a pronúncia fica um pouco diferente aqui. Só para vocês entenderem que às vezes eu posso dar uma travada aqui, é porque tá traduzido, tá bom? Prezados residentes, até novo aviso, por favor, não usem o olho mágico após as 21 horas. Se alguém bater após esse horário, por favor, ligue para a recepção. Não confirmem visualmente através do olho mágico. Obrigado, Residencial Marwick. Eu enviei um print de tela para a Natalie. E ela respondeu: menina, que tipo de prédio do Scooby-Doo você mora? Marwick é velho na maneira de que os proprietários chamam de histórico, quando na realidade eles só querem cobrar mais. Meu corredor cheira a poeira, produto de limpar e carpete antigo de algo que
pode feder a sopa enlatada de 1987. O elevador faz um barulho como se estivesse lembrando de um evento traumático toda vez que chega ao quarto andar. E é assim que se chega lá. Então, honestamente, a coisa do olho mágico chegou ao top 5. Eu moro sozinha no 6º andar. E é o meu primeiro apartamento depois da faculdade. Eu tenho uma panela, 2 canecas, um sofá que eu comprei pelo Facebook Marketplace e um colchão de estrutura de cama real. Minha porta da frente dá para um longo corredor bege com outras 5 unidades e uma impressão emoldurada de um veleiro que está torta desde quando eu me mudei. Através do olho mágico, o corredor se transforma em um pequeno mundo de olho de peixe. Carpete, elevador, veleiro. O vizinho, ocasionalmente, segurando uma comida para viagem. Eu uso meu olho mágico constantemente. Todo mundo usa, certo? Você escuta uma batida e você olha. É para isso que o olho mágico serve. Às 21h45 daquela noite, alguém bate à minha porta. 3 batidas, suaves. Não parecia uma batida de entrega, nem uma batida amigável, nem mesmo uma batida de manutenção. 3 batidas espaçadas com cuidado. Eu estava no sofá, comendo cereal, dei uma xícara medidora porque as minhas tigelas estavam sujas. Eu pausei meu programa e caminhei até a porta com a colher ainda em mãos. Então eu me lembrei do e-mail. Por um segundo, eu realmente ri a ideia de estar dentro do meu próprio apartamento e ter medo de olhar pelo olho mágico. Parecia realmente bobo. Como ser avisada para não olhar no espelho depois da meia-noite? Mais uma batida. 3 batidas. Então eu disse, quem é? Sem resposta. Sem resposta. Fiquei mais próxima. Alô? Ainda mais. Meu olho estava talvez 5 centímetros do olho mágico, quando meu telefone vibrou. Outro e-mail. Mesma linha de assunto. Aviso importante de segurança aos residentes. E esse dizia: os residentes são lembrados de não usarem seus olhos mágicos após as 21 horas. Se você já olhou esta noite, permaneça dentro da sua unidade. Unidade, apartamento, tá, pessoal? E não atenda a porta. Eu parei. E então, do outro lado da minha porta, alguém sussurrou: não se preocupe, você ainda não olhou. Eu recuei tão rápido que atingi a mesinha do outro lado da porta e deixei minhas chaves caírem no chão. Eu chamei a recepção. Caiu na caixinha de mensagens. Liguei para Natalie, sem resposta. As batidas começaram novamente enquanto o telefone tocava. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. Eu liguei para a polícia. Eu não sei o que aconteceu. Talvez eu tenha pressionado alguma tecla errada. Talvez o aplicativo de intercomunicação do prédio tenha falhado. Minhas mãos definitivamente estavam tremendo demais, mas a ligação se conectou com a recepção. Uma mulher atendeu. Boa noite. Obrigado por ter ligado para as residências Merrick. Vou pronunciar assim. A voz dela soava normal e entediada. Então eu disse: tem alguém do lado de fora da minha porta. Qual unidade? Ela respondeu: 6C. Então, silêncio. E aí ela disse: você usou seu olho mágico essa noite? Eu respondi: não. Tem certeza? Sim. As batidas pararam. A mulher exalou. Então, não comece agora. Ela disse. O que está acontecendo? Eu perguntei. Você mora sozinha? Ela perguntou. Eu sempre odiei essa pergunta. Por quê? Eu disse.
E ela insistiu. Você mora sozinha? Eu não respondi. Houve um barulho de papel amassado do lado dela, como se ela estivesse olhando em uma pasta. E então ela disse: Afaste-se de sua porta. Quem está aí? A manutenção foi notificada. À noite? Já é quase 10 horas. Por favor, afaste-se de sua porta. Qual é o código da manutenção? Silêncio. Toda a ordem de trabalho em nosso prédio tinha um código. Eles usavam para tudo. Pia vazando, tomada quebrada. Aquela vez que um guaxinim entrou na sala de lixo. A manutenção sempre dava um código antes de entrar. A mulher disse: Com licença? O código da ordem de trabalho. Eu disse. Se a manutenção está vindo, qual é o código? Mais uma pausa. Então ela desligou. Foi quando Natalie me retornou a ligação. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela disse: Você está em casa agora? Sim. Consegue trancar a porta do seu quarto? Meu estômago afundou. A porta está trancada? Não. Por quê? Preciso que você ouça e tente não entrar em pânico. Recebi fotos do seu número. Eu olhei para o meu telefone. Nossa conversa por texto estava aberta. A última coisa que eu havia enviado para ela era a captura de tela do e-mail daquela manhã. Que fotos? Elas realmente parecem antigas, Ela disse. Como se fossem de hoje mais cedo ou ontem. Eu não sei, mas elas mostram o seu quarto. Eu me virei para o meu quarto. A porta estava aberta. O quarto estava escuro, exceto pela luz da rua que estava entrando pelas persianas. Do meu quarto? Minha voz subiu na última palavra. Eu sei. Ela disse. Meu telefone vibrou. Uma foto chegou. Era eu, de pé, ao lado da minha cama, com uma camisa velha, dobrando roupas. O ângulo era alto. Eu soube imediatamente. Era do duto. A foto, tirada do pequeno duto do quadrado acima da porta do meu armário, o que fazia barulho toda vez que o aquecimento ligava. O que eu havia reclamado 2 vezes para a administração. Na foto, eu estava olhando para baixo, para uma saia. Eu não tinha ideia do que estava sendo observada. Pessoal, nos apartamentos americanos, vocês devem ter visto em filmes, tem aquelas saídas de ar que fica na parte de cima dos apartamentos, sabe? Tem pequenas saidinhas ali que ela está falando que provavelmente tiraram essa foto aí. Depois, né, que ela fala aqui, eu não tinha ideia que estava sendo observada. A batida veio novamente. 3 batidas. Eu quase joguei o telefone. A Natalie disse: Mary, não abra a porta. Eu definitivamente não vou abrir a porta. Não olhe pelo olho mágico também. Eu sei. Não, ela disse. Quero dizer, não olhe. Eu acho que é assim que eles sabem. Eu olhei para a porta, o olho mágico era apenas um pequeno ponto escuro. Natalie disse: As fotos são antigas, mas as mensagens que você está enviando são ao vivo. O que você quer dizer? Outra imagem chegou. Meu quarto, novamente. Era eu dormindo, um braço sob o travesseiro, cobertor parcialmente jogado porque meu apartamento sempre fica muito quente. E novamente, tirada do duto. Abaixo da foto havia uma mensagem que eu não havia digitado. Ela está em casa. Eu parei de respirar. Do lado de fora da minha porta, um homem disse: manutenção. A voz dele era calma, cansada e ligeiramente irritada. Senhora, ele disse, precisamos entrar. Eu não disse nada. Ele bateu novamente. 3 batidas. Senhora, preciso que você olhe pelo olho mágico e confirme que sou eu. Natalie sussurrou. Por favor, não abra. Eu pressionei o telefone contra a minha orelha
com tanta força que doeu. O homem do outro lado suspirou. Mary, ele disse, você mora sozinha. Precisa deixar alguém te ajudar. Eu fiquei fria. Mary não está no meu contrato de aluguel. Não está na minha caixa de correio. Não é o meu nome que eu uso para entregas, ou contas, ou pedidos de manutenção. Não chega nem perto do meu nome verdadeiro. É um apelido da faculdade. 3 pessoas me chamam assim, e todas as 3 sabem que é melhor não dizer isso através de uma porta trancada à noite. Mary, ele repetiu. Abra a porta. Eu me afastei da porta. Foi quando eu entendi o aviso. Não era porque o olho mágico era especificamente perigoso. Era porque se você olhasse através dele, quem estivesse do lado de fora poderia ver a luz mudar, ou a sombra do seu olho, ou qualquer pequeno movimento que dissesse que alguém estava do outro lado. Eles não estavam nos avisando para não abrir a porta. Estavam nos avisando para não provar que estávamos em casa. O homem do lado de fora disse, nós podemos te ouvir. Eu cobri a minha boca com a mão. O outro homem falou mais longe, no corredor. Ela está olhando? O homem principal disse, ainda não. Meu telefone vibrou novamente. Outra foto. Essa não era do meu quarto. Era do meu corredor, da minha porta. Do homem do lado de fora. Ele tinha uma caixa de ferramentas em uma mão. Atrás dele estavam outros dois homens. Um vestia um moletom escuro, o outro tinha uma prancheta. A prancheta me incomodava mais. Não sei por quê. Talvez porque tornasse tudo parecer mais oficial. Eu sussurrei. Natalie, você pode chamar a polícia? Ela disse. Eu já fiz. Quando? 2 minutos atrás. O quanto longe eles estão? Ela respondeu. Eu não sei. Houve outra batida. Mais 3 batidas. E então o homem disse. Não torne isso mais difícil. A maçaneta virou lentamente. Uma vez para a esquerda, uma vez para a direita. E então parou. Eu a havia trancado. Com a fechadura também. Eu nunca me amei tanto quanto aquela hora. O homem ao lado disse. Boa garota. Como se estivesse satisfeito. E então algo de metal deslizou para dentro da fechadura. Eu corri para a cozinha. E peguei uma cadeira, colocando-a sobre a maçaneta. Mesmo sabendo que isso normalmente só funciona em filmes. Depois arrastei a mesinha para perto. Depois minha cesta de roupas. Depois o abajur quebrado, que eu sempre pretendia jogar fora. O homem do lado de fora disse, Mary. Eu não respondi. E ele disse, eu sei que você está com medo. Eu continuei quieta. Está tudo bem, ele disse. Mulheres ficam com medo. Minha pele ficou fria. Então ele disse, você deveria ter apenas olhado quando batermos. A fechadura clicou. Não completamente. Apenas o suficiente. Natalie estava chorando agora. Mary, saia pela janela. Eu estou no 6º andar. Escada de incêndio? Fica do outro lado do prédio. A janela do quarto? Nem pensar. Eu olhei em direção ao meu quarto. O duto acima do armário estava escuro. Eu nunca percebi como aquilo parecia uma boca. O meu telefone vibrou novamente. Outra foto. Ela mostrava o meu quarto, do duto. A foto era o quarto dela e havia sido tirada pela visão do duto. Para vocês entenderem. A cama vazia, a porta aberta do apartamento. Eu me virei. Ninguém, nada. Apenas o corredor, apenas a porta do quarto, apenas o duto. O homem do lado de fora riu suavemente.
Então ele disse, através da porta, verifique o armário. Eu não vou verificar o armário. Eu estou sentada, com as costas contra os armários da cozinha, digitando isso com uma mão enquanto seguro uma faca com a outra mão. Minha mão está tremendo. Minha mão está tremendo tanto que continuo pressionando as letras erradas. A polícia está vindo? Eu acho que sim. Natalie ainda está ao telefone? Eu acho que sim. Os homens no corredor pararam de bater. Há alguns minutos, algo pequeno deslizou debaixo da minha porta. Uma fotografia, não digital, dessa vez impressa. Eu não toquei, mas consigo vê-la daqui. É uma foto de mim, sentada exatamente onde estou agora, de costas para os armários, com o telefone em uma das mãos e a faca na outra. O ângulo é de cima, do duto da cozinha. Eu peguei. Na parte de trás está escrito com um marcador preto algumas palavras. Você o trancou com você. É isso, galera. E aí? Qual relato vocês acharam mais perturbador por enquanto? O relato 1 ou o relato 2? O 2 aqui também me pega bastante nessa questão de você estar trancado ali com alguém que você não sabe, né, onde está. São duas situações de muito terror psicológico. Né? Aquele um pouco sobre paralisia do sono, o nosso primeiro relato. Esse aqui é uma questão de ter uma entidade, você estar trancado com alguma coisa ali. É uma questão de regras, que isso vai também puxar um pouco para o nosso próximo relato já. Mas aqui é você estar trancado com um stalker ali, alguma coisa do tipo, e você não saber bem o que é, como lidar com aquela situação. E muito sobre um ambiente seguro, né, mais seguro que nós sentimos, né, a nossa casa ser um ambiente mais seguro e ela não ser mais. Você acabar sentindo que o lugar que era para ser mais seguro se torna um lugar mais hostil. Então são um tipo de terror que é bem punk. Vamos lá para o nosso terceiro relato. Nosso terceiro relato se chama Eu trabalho como entregador de pizza. Algumas entregas têm bandeiras vermelhas por causa de algumas regras especiais. Eu deveria saber que o trabalho de entregas era uma furada quando o cara me contratou sem sequer olhar o meu nome através do meu currículo. Ele apenas pegou e falou: "Você está contratado, Dino." E pronunciou como Dino. E na verdade é Dino, eu disse, como dinossauro. O nome da pessoa aqui é Dino de dinossauro. É isso aí. O dono da pizzaria, ele me encarou, um tipo italiano de aparência bruta que provavelmente guarda um bastão de beisebol debaixo do balcão, que com certeza ele ia puxar se eu continuasse irritando ele. E aí ele perguntou: "Você é bom de seguir regras?" E aí eu comecei a responder: "Eu sou bem medíocre em..." E aí ele já me cortou. Existem algumas regras que você tem que seguir por segurança, outras eu até posso deixar passar. Eu não me importo se você fumar algumas coisas, se você chegar alguns minutos atrasados, mas se tiver alguma regra escrita em uma bandeira vermelha em cima da caixa, você deve seguir. Eu nem tinha me comprometido em aceitar o emprego ainda. Também me senti um pouco chamado pelo comentário sobre cunha no carro e alguns minutos atrasados. Antes que eu pudesse perguntar sobre salários ou horários, ou essas regras de bandeira vermelha, ele pegou uma pizza do balcão, colocou em minhas mãos e para um conjunto de chaves na parede, dizendo para eu pegar o carro de entrega. O endereço era apenas algumas quadras de distância. A nota vermelha na caixa de pizza dizia: "Feche os olhos ao chegar ao endereço. Coloque a pizza na mesa. Não abra os olhos." Na mão dele, o chefe segurava uma nota de $50. Ele segurou meu olhar com a nota voltada para mim. Eu olhei para ele,
Olhei para a bandeira vermelha, olhei para a nota. Eu peguei a nota. Entendi, eu disse. Olhos fechados quando chegar, sem problemas. Acabou sendo um grande problema. O endereço era tão perto que eu nem precisava realmente de um carro de entrega. Mas eu fui mesmo assim porque ele disse que era complicado de encontrar. Mas o GPS do carro ajudaria. Mesmo assim, eu rodei o quarteirão 3 vezes antes de achar a casa, que pareceu se materializar ali no escuro, como se apenas eu não tivesse notado antes. E não era grande coisa. Era apenas um pequeno lugar escondido no meio de um centro urbano. Como se não deveria ter sido demolido e substituído por qualquer arranha-céu há muito tempo. Mas os proprietários nunca venderam. Eu caminhei pela entrada de cascalho até a porta da frente, coloquei uma venda para ajudar a obedecer às instruções. E então bati, mantendo os olhos fechados por debaixo da venda. Alô? Disse a voz de uma criança enquanto a porta se abriu. Entrega de pizza, eu disse. Ah, ótimo, obrigado. Esperei que a criança pegasse a pizza, mas ela ainda estava na minha mão. Eu fruzi a testa. Você vai... Por que você está usando uma venda? Perguntou a criança. Menino ou menina, eu não conseguia dizer. A voz aguda soava como de uma criança de uns 8 anos. Porque eu quero, ele disse. Por quê? Segredo de comércio. Você vai pegar a pizza ou não? Você pode colocar na mesa? Eu estava prestes a pedir para a criança pegar quando me lembrei de colocar a pizza na mesa. Fazia parte das instruções. Considerei apenas abrir os olhos e esquecer as regras, mas estava sendo pago $50 para segui-las. Então eu disse, ok. Você pode me dizer para que lado que fica a mesa? É bem à sua frente, a criança respondeu. Eu quase tropecei ao entrar. Mas me recuperei, me movi para a frente, de forma o tanto quanto desajeitada. Enquanto a criança ria e dizia, mais quente, mais frio, mais frio, mais quente, quente. Então, quando eu colidi com uma parede, a criança disse, estou brincando. É à sua esquerda. Não, a outra esquerda. Essa criança é pra lá de chata. Eu não posso te dizer o quanto eu queria abrir os olhos. Eu estava me sentindo incrivelmente idiota, segurando os olhos fechados o tempo todo. Finalmente eu encontrei a maldita mesa e coloquei a pizza, mas agora eu havia perdido a noção de direção. Eu gemi por dentro enquanto eu ouvia a mim mesmo perguntar, tentando não deixar a minha expressão transparecer. Para que lado fica a porta? A criança riu, mas tateando no escuro para a criança zombando de mim, e a vontade de que eu estava apenas para espiar e olhasse ao redor, eu estava seriamente errado, mas não tô. Era apenas uma batalha de vontades. Passei 5 minutos seguindo inutilmente as direções circulares da criança antes de tocar e seguir a reta até atingir uma parede. Então tateei ao longo dela até encontrar uma porta. A porta se abriu para outro cômodo da casa e eu percebi porque o carpete continuava lá dentro. Também pelo cheiro, que era azedo, podre. Só um cheiro suficiente para eu fechar a porta e torcer o nariz. Continuei a tatear ao longo das paredes e finalmente encontrei a porta para o ar fresco, do lado de fora. Estava descendo quando... Espera! Eu esqueci. Mamãe e papai disseram para eu te dar uma gorjeta. Opa, uma gorjeta. A ganância lutou contra o meu melhor julgamento. Como qualquer um que me conhece, pode adivinhar. A ganância venceu. Eu me virei e estendi a mão. Aqui, disse a criança. Eu senti a nota amassada tocar os meus dedos, mas caí no chão. Ops, disse a criança, enquanto eu xingava e me abaixava, tateando o chão para tentar pegar a nota. Eu peguei a nota, rapidamente, coloquei no bolso e tateei para sair da casa. Tchau,
disse a criança. Aproveite sua pizza. Obrigado pela gorjeta, guri, eu disse. Então me virei, dando vários passos antes de abrir os olhos, para a rua e correr. Tirei a venda, pulei para o meu carro e sentei-me lá ofegante, me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. A criança. O momento em que a criança deixou cair o dinheiro, eu me agachei para pegá-lo tateando no carpete. Mas só por um segundo em reflexo, meus olhos se abriram por trás da venda, só o suficiente para eu ver através de uma fresta na parte de baixo do pano. E eu vislumbrei a nota amassada ao lado de um dos dedos peludos do pé grande de um homem adulto. Não era uma criança de 7 ou 8 anos. Eu havia fechado os olhos enquanto a voz da criança saía de qualquer que fosse o corpo adulto que dizia "ops". Eu havia fingindo que ainda estava cego. Quando voltei à pizzaria, finalmente chequei a nota amassada e era uma de 20. $70 no total e eu tinha passado cerca de meia hora. Embora estivesse parecido muito mais que eu estava brincando de pega-pega cego com aquela criança ou homem. E o chefe disse: "A próxima está pronta para você", sem olhar para cima da massa que estava amassando. Eu apenas fiquei olhando para a pizza em cima do balcão, com um pedaço de papel em cima dela. Diante do meu silêncio prolongado, ele finalmente olhou para o lado e disse, de uma forma bem áspera: "Você seguiu as regras, certo?" E eu respondi: sim, mais ou menos." "Que porra é essa de mais ou menos?" E ele me encarou: "Você seguiu ou não?" E aí eu disse: "Essas regras. O que acontece se você não seguir?" "Vá embora", ele disse. Espere. Vá embora. Eu não posso ter empregados que não sabem seguir regras simples. Escuta aqui. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu só estou perguntando, sabe? Porque seguir essas regras... Eu segui as regras. É que você me fez seguir uma regra para eu entregar uma pizza para uma criança enquanto eu mantinha meus olhos fechados. E aí, em vez dele me responder a pergunta, ele soltou um longo suspiro, balançou a cabeça e disse: "Dino." E aí eu corrigi ele: "Dino." Deixa eu te contar sobre a última garota que trabalhou aqui entregando pizza. Ela tinha uma entrega para um apartamento. Uma regra simples. A porta está destrancada. Deixe a pizza na mesa de café. Não toque em nada. Não leve nada. Porém, ela pegou algo. "Então ela roubou?" eu disse. "Desse apartamento?" "Sim, acho que você pode dizer isso." Ele parecia um pouco desanimado. Ela não queria, né? Mas foi assim que o cliente interpretou. Enfim, ela não trabalha mais aqui. A maneira como ele disse, "ela não trabalha mais aqui", foi a maneira que você diria "meus sentimentos". Eu ia perguntar mais, mas ele virou as costas de forma bem áspera, pegou uma camiseta da prateleira e me entregou. "Seu uniforme está aqui. Já que você está determinada a ficar, esse aqui é um modelo extra grande. Vai ficar um estilo oversize. Provavelmente é ok, já que você é uma moleca, certo?" Só que assim, eu não sou moleca. As pessoas confundem minha falta de moda com molequice. Mas a verdade é que eu sou apenas muito preguiçosa para realizar a minha feminilidade. Eu coloquei a camisa oversize por cima da minha camisa e, de verdade, caberia até umas 3 de mim aqui dentro. O chefe deu um sinal positivo, que estava ótimo em mim, óbvio que isso era uma grande mentira. Me entregou a pizza e disse apenas para eu prestar atenção na bandeira vermelha.
o pagamento era bom. E disse que eu poderia ficar ali por muito tempo, mas que eu tinha que seguir as regras. Eu olhei para a caixa de pizza. Em cima dela estava uma bandeira vermelha, com instruções bem mais simples do que a outra, que era a seguinte: a porta está destrancada. Deixe a pizza na mesa de café. Não toque em nada. Não leve nada. O trabalho que fez a garota anterior ser demitida? Desafio aceito. Principalmente depois dos $100 que também estavam nas mãos dele. E o fato de que o endereço era 15 minutos de carro. Enquanto eu dirigia até o endereço, eu tive tempo para refletir um pouco sobre as minhas escolhas de vida. Se eu devia aceitar esse trabalho suspeito, se era realmente uma boa ideia. Não que eu tivesse muitas opções. Com meu aluguel vencido, meus pais dizendo que não poderiam continuar me ajudando se eu não conseguisse manter um emprego digno. Se você está se perguntando por que alguém se chama Dinossauro, sim, esse é meu nome completo. Dino é só um apelido. É que assim, meus pais são hips, e eles acreditam que crianças deveriam decidir suas próprias identidades. E quando eu tinha 4 anos, eles perguntaram como eu queria ser chamado, e honestamente, quando eu escolhi o meu nome Dinossauro, eu acho que eu já estava indicando que eu não estou à altura de tomar grandes decisões na minha vida e conviver com elas. Era sobre isso que eu estava pensando. Minhas habilidades de tomada de decisão não são tão estrelares quanto eu pensava. Quando eu cheguei ao endereço da nota, era um motel meio creep, onde todos os quartos estavam completamente escuros, exceto uma única janela, que estava iluminada. E assim, se eu fosse um serial killer e eu fosse esconder um corpo, esse era o lugar ideal. Brevemente, eu só considerei colocar os $100 no meu bolso e correr. Só para eu não ter que entregar essa pizza e não aparecer amanhã para trabalhar. Eu olhei para a nota, para a bandeira vermelha e estava lá escrito: a porta está destrancada, deixe a pizza na mesa de café, não toque em nada, não leve nada. E aí eu pensei: ok, Dino, vamos lá. Você consegue seguir direções tão simples. Eu saí do carro, peguei a pizza, subi as escadas, os degraus de metal que estavam ecoando devido às minhas botas. Andei pelo corredor, cortando os quartos, iluminando com a minha lanterna que dava só para ver os números. Porque assim, de novo, aquele lugar estava às escuras, exceto por uma janela mal iluminada. E é claro que ela combinava com o maldito endereço do quarto 213. Bati na porta. Nenhuma resposta. Eu sabia que eu devia entrar, mas assim, de maneira irracional, ou totalmente irracional, sabe? Eu tava nervosa. Mas depois de esperar alguns segundos, eu tentei abrir a porta. E óbvio que ela abriu de maneira fácil. Eu não estava preparada para o que eu vi lá dentro. E eu entrei. E quando eu entrei, eu vi o meu próprio apartamento. Aquilo não fazia o menor sentido. Era o meu pequeno estúdio. Ele estava exatamente da forma que eu deixei naquela manhã. No canto mais afastado, a minha cama desfeita no chão, exatamente onde as minhas expectativas ficam. A minha louça estava ali na minha pia minúscula. Tava começando a cheirar mal porque era o 3º dia que eu tava evitando de lavar. E dava para crescer mais ainda, acreditem. Do lado da porta tava o lixo que eu tinha esquecido de levar naquela manhã. Eu podia levar ele agora até se eu quisesse. Mas aí eu lembrei, não toque em nada, não leve nada. Eu fiquei lá, segurando aquela maldita caixa de pizza, olhando para o meu apartamento. E o que era isso? Uma piada? Um teste? Um episódio delirante? Eu tava chapada? Eu tentei me lembrar se eu tava chapada. E eu não achei que sim. Eu não achei que estava chapada. Eu entrei, caminhei até a mesa de café, com um prato
que eu tinha comido no café da manhã. As migalhas do pão ainda estavam ali e a metade da lata de energético. Coloquei a pizza no meio da bagunça. Me afastei. E aí eu comecei a perceber que não era exatamente o meu apartamento. Era quase. Mas não era exato. O prato que estava ali, ele era um pouco diferente que eu uso no meu café da manhã. Era um prato branco, genérico. Não o exato que eu usava, que eu tinha pegado na loja de artigos usados. A louça que estava na pia era bem semelhante. Mas não eram as louças exatas que eu usava. Era uma louça mais nova. Não a que eu tinha pegado de graça na calçada de doações. Era como se alguém tivesse pegado uma foto do meu apartamento e recriado. De uma versão mais genérica. Mas esse com certeza não era o meu lar. Ele era estranho. Ele era creepy. Eu tinha muitas perguntas pro chefe. Mas pelo menos eu sabia que aquele não era realmente o meu lugar. Quando eu estava prestes a sair, eu vi. E dessa vez eu tinha certeza que aquilo não era uma réplica. Era uma urna que continha as cinzas do meu antigo cachorrinho. Literalmente, aquilo era a única coisa que eu me importava no meu apartamento. Era tudo que eu tinha deixado de Daisy, com as mensagens manuscritas minhas e dos meus irmãos dizendo adeus. Eu havia decorado todos os contornos em volta com as minhas caligrafias. E quem quer que fosse aquele cliente tinha tirado aquela urna do meu lugar sagrado, do meu armário eletrônico que ficava do lado do meu PlayStation. E olha, é um apartamento bem pequeno, mas era meu. Eu comecei a estender a mão para pegá-lo, então eu parei. E olha, agora eu não tô brincando. Eu juro que eu ouvi um cachorro latir do lado de fora. De qualquer forma, o latido daquele cachorro parecia uma distração que foi o suficiente para eu me lembrar da regra da bandeira vermelha. E eu realmente pensei, eu precisava daquela urna na minha prateleira? Quanto tempo ela ficaria lá? Pelo resto da minha vida? Se a minha cachorra estivesse viva, ela ia se importar muito com aquilo? Eu acho que ela só ia dar uma cheirada naquela urna e depois ia ignorar. E talvez fosse a hora de eu também ignorar. Então talvez fosse a hora de eu prestar mais atenção do que estava naquela bandeira vermelha e sair, literalmente, daquele apartamento. Talvez o latido daquele cachorro fosse o sinal que eu tivesse que deixar aquilo ali. Então eu me afastei, fechando a porta do meu apartamento falso, e comecei a descer as escadas de metal. Eu estava me aproximando do carro quando eu ouvi passos atrás de mim que me fizeram olhar para trás. Então eu ouvi: "E aí, garota?" Uma voz sussurrando atrás de mim. Eu me virei. A garota que estava me encarando usava uma camiseta igualzinho ao logo da pizzaria. Ela tinha mais ou menos a minha idade, mas ela tinha uma cor cinza, manchada. Ela definitivamente cheirava muito mal, mesmo à distância. Era algo como podre, um cheiro de putrefação. Ao redor do pescoço dela, ela usava um colar tipo de choker, feito de um material meio preto, espinhoso. E ela disse: "Dino, né? Olha, você pode durar mais do que a antiga garota." Ela segurava alguma coisa nas mãos que parecia ser a urna do meu cachorro. Mas enquanto ela levantava a urna, ela começou a se desfocar, se desenrolou em algo preto, espinhoso. Parecia alguma coisa com um colar que ela estava usando. Ela deu uma piscada para mim e disse: "Faça-me um favor, já que você tem essa chance. Pegue o uniforme no seu tamanho. Eu fico melhor quando eu uso algo novo de alguém. E não confie sempre no chefe. Tem uma bandeira vermelha para ele também." Eu saí de lá muito rápido. Agora eu tô aqui sentada no estacionamento, dentro do carro, tentando decidir se devo voltar ao trabalho, devolver o carro, mas além disso, devo só desistir
Porque assim, eu preciso do dinheiro para pagar o aluguel. Mas depois de conhecer essa garota, eu talvez devesse morar com os meus pais. Talvez essa fosse a melhor opção. Ou talvez eu faça mais uma entrega. Se eu não atualizar este relato para a parte 2, pode ser que eu esteja dando oi para a Daisy mais cedo do que eu esperava. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber se tem uma parte 2 desse relato, comentem para a parte 2. Eu vou ficando por aqui para vocês terem uma melhor experiência com os nossos relatos. Apaguem suas luzes, coloquem os seus fones, pois o acervo está sempre aberto. Um grande abraço e até a próxima.